Olá, pessoal. Se você está assistindo esse vídeo, significa que você vai iniciar o nosso curso, o que me deixa extremamente feliz e satisfeito, né? Bom, antes de começar a aula de hoje, essa primeira aula do nosso curso, eu quero dar uma passagem rápida sobre a estrutura do curso como um todo, apesar disso já ter sido feito no vídeo de apresentação. Mas vai que você acabou chegando aqui sem assistir ao vídeo de apresentação, né? Então, é só para a gente retomar um pouco a ideia do curso e por que eu pensei esse curso e, na verdade, também um pouco quem sou eu, né? Bom, esse curso que se chama A Pergunta que Não Quer Calar, afinal, o que é arte? Ele foi pensado como um curso para levantar reflexões filosóficas a respeito da arte, para que a gente possa, ao final, chegar a uma resposta satisfatória a esta pergunta que tantas vezes foi feita: o que é arte? Eu pretendo dar a resposta definitiva e final sobre isso? Sim e não. Sim, porque eu quero dar uma resposta muito bem fundamentada. Tá? A gente não pode cair na ideia de que essa pergunta não tem resposta. Porque senão a gente vai entrar num relativismo muito exacerbado de que, não, cada um acha o que é arte e tal, se é arte para um pode não ser arte para outro, e não sei o que, essas coisas todas, que é um relativismo com o qual eu não concordo. Por outro lado, eu também não concordo com uma coisa absoluta, uma verdade absoluta sobre arte. Então, a arte é isso, e o que estiver fora disso não é arte. Porque isso também é uma verdade muito restritiva. Então, por isso que eu disse sim e não. Sim, porque eu quero dar uma resposta definitiva e muito bem fundamentada, e não porque eu quero que essa resposta seja ampla o suficiente para abarcar todos os senões que podem aparecer a respeito de um conceito ou de uma ideia mais definida do que seja arte. Tá? Na verdade, o grande objetivo desse curso é trazer reflexões muito importantes a respeito da arte e saber pensar a arte na contemporaneidade, né? Porque a gente não pode tirar do horizonte que a arte ela é um fenômeno humano e por isso ela está ligada a um tempo, né? Ela está ligada a um momento histórico. Ela não é algo atemporal. Mas obras ultrapassam o tempo e a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, eu sou professor Roman Lopes, né? Eu sou professor de arte desde 1989, então estou aqui fazendo 35 anos como professor da área de artes. Enfim, já dei aula na educação básica, na educação superior, em projetos sociais, em cursos de formação de professores, enfim, passei por várias, em rede pública, em instituições privadas, já dei aula para crianças pequenas da educação infantil até para adultos, né? Então, assim, eu considero que eu tenho uma trajetória docente que me permitiu e que me propiciou grandes experiências e boas experiências a respeito da arte, né? Eu sou arte educador formado, sou pedagogo formado, sou especialista em estudos da linguagem e em literatura contemporânea e sou mestre em artes cênicas, tá? Então essa é um pouco a minha trajetória, que eu quero usar aqui para tentar contribuir com vocês nas reflexões e nesse curso. O curso ele tem 3 módulos, né? Cada módulo com 3 aulas. No primeiro módulo, que é esse que a gente está iniciando nessa aula de hoje, a gente vai lidar com o que eu estou chamando de as grandes questões em torno da arte. Né? E por que eu estou chamando de as grandes questões em torno da arte? Porque são três pensamentos sobre arte que me parecem pensamentos basilares para qualquer reflexão a respeito da arte. Então,
A primeira grande questão da arte, que é essa que eu vou trazer nessa aula de hoje, é em que consiste o fazer artístico, quais são as premissas do fazer artístico. Então a gente vai tentar, através de uma análise de alguns textos, que estão inclusive aí no conteúdo da aula, né, entender um pouco quais são as premissas dessa coisa que a gente chama de fazer artístico, né? Então, o que caracteriza esse fazer artístico, quais são as questões que caracterizam esse fazer artístico. Na segunda aula, a segunda grande questão que eu quero levantar é a relação da arte com o que está para além do humano, né? Então, as questões metafísicas da arte, porque em vários momentos históricos, a arte lidou com questões metafísicas, né, com questões que vão para além do ser humano, sua ligação com a religião, sua ligação com mistérios, com mitos, enfim. Como é que a arte lida com essas questões para além do humano? E, na terceira aula, a terceira grande questão é como é que a arte lida com a questão do ser social, do ser humano em sociedade. E aí a gente vai trabalhar um pouco com a questão da relação entre o materialismo histórico e a arte, enfim, as estruturas políticas e a arte. Tá? Por que eu estou chamando essas três grandes questões, né, essas três questões de as grandes questões em torno da arte? Porque elas são questões que perpassam epistemologias e culturas, né? Em diversas culturas, em diversas epistemologias e em diversos momentos históricos, a arte teve que lidar com relações com o mistério, com o além do humano, com relações com o ser social humano e com relações das suas próprias premissas enquanto fenômeno em si, né, das premissas do processo de criação artística. Então essas três grandes questões, para mim, elas são boas para a gente iniciar uma reflexão sobre arte. É por isso que elas fazem parte desse primeiro módulo. No segundo módulo, a gente vai lidar com a arte dentro de outras epistemologias, né, africanas, indígenas, enfim, latino-americanas e tal, que fogem um pouco do escopo daquilo que a gente chama de arte, que tem muita influência do pensamento europeu. A gente não pode nunca tirar isso do horizonte, que aquilo que a gente conhece como arte, aquilo que a gente chama de arte, tem uma influência muito grande do pensamento europeu, né, da cultura europeia. E no terceiro módulo a gente vai lidar então com as questões da arte na contemporaneidade, né, onde a gente vai trabalhar as relações da indústria cultural, as relações da arte popular com a chamada arte erudita, enfim, essas questões mais contemporâneas da arte, a arte dentro dos grupos minorizados, enfim. A gente vai lidar um pouco com essas questões mais contemporâneas da arte para fazer uma conclusão final, né? Então, essa é a estrutura básica do curso, 3 módulos de 3 aulas cada uma. Cada aula tem 3 textos base e um texto de apoio, que geralmente é um texto retirado da imprensa, alguma reportagem da imprensa, tá? Além da videoaula. E ao final de cada aula, vocês têm um pequeno exercício para fazer. Esse exercício não é uma prova, não é uma avaliação, ele não vai influenciar na continuidade ou não do curso. Você pode fazer quantas vezes você quiser. É só uma forma de você testar como é que você está lidando com as questões que são ditas na aula, com o conteúdo dos textos, enfim. Se as coisas estão chegando para você do jeito que eu quero que chegue. Tá? Então, esses exercícios ao final de cada aula, eles não têm caráter avaliativo para vocês. Eles têm um caráter avaliativo muito mais para mim, do curso, né, para o curso, do que para vocês. Tá bom? Então é isso. Esse é o curso. No final, o certificado do curso é um certificado de 45 horas, tá? Que vocês vão fazer jus. Então vamos começar a primeira aula, né? Então a primeira aula, módulo 1, aula 1, né? Então módulo 1, as grandes questões em torno da arte, e a gente vai iniciar então a nossa trajetória reflexiva. Em cada aula, a gente vai usar um conjunto de imagens,
de obras de arte ou não, enfim, imagens. E eu vou apresentar então para vocês as imagens que nós vamos usar na aula de hoje, para que vocês comecem a se acostumar com essas imagens e elas vão voltar no decorrer da aula algumas vezes, tá? Então, a primeira imagem é uma fotografia das Cataratas do Iguaçu. Veja, o que me interessa nessa imagem não é a fotografia enquanto objeto artístico, é a imagem das Cataratas do Iguaçu. A beleza das cataratas, enfim, a beleza desse fenômeno natural que são as Cataratas do Iguaçu, tá bom? A outra imagem é esse quadro chamado Azul Monocromático, que é uma obra do Yves Klein. Yves Klein é um artista francês do século XX, como vocês podem ver, nasceu em 1928 e morreu em 62. Então ele é um artista francês do século XX. E esse azul monocromático, ele faz parte de um conjunto de obras do Yves Klein que foi trabalhando o que ele chamou de azul, né? Que são coisas assim que ele não... É um azul que, em tese, foi ele que inventou, que não existe em nenhum outro lugar a não ser na obra dele. Então é o azul do Yves Klein, né? E esse quadro faz parte dessa pesquisa de azul que o Yves Klein fez, tá? A outra imagem é uma natureza morta do Caravaggio. Caravaggio, um pintor italiano do século XVI e XVII, né, do final do século XVI para o início do século XVII, do período barroco, né, quer dizer, ele está entre o Renascimento e o Barroco, né. E Natureza Morta é o nome que se dá para quadros como esse, que pintam que representam frutas, que representam árvores, enfim, tá? Que representam essas imagens bucólicas, vamos dizer assim, do cotidiano e da natureza. Tá? E a última imagem que nós vamos usar na aula de hoje é essa obra chamada Civilização Ocidental e Cristã, do artista argentino Leon Ferrari, do século XX, também, só que ele morreu muito velho, né? Ele morreu em 2013, morreu já no século XXI, bastante velhinho e bastante lúcido, inclusive. Né? Tem uma entrevista que ele dá no início dos anos 2000, né, 2004, 2005, se eu não me engano, que é uma entrevista bastante contundente. E essa obra dele é um objeto, né, não é uma foto, a obra é o objeto em si, é o avião, né, esse avião com Cristo crucificado nesse caça, né, esse avião de guerra. Está pendurado, dá para vocês perceberem que tem fio, né, está pendurado. Enfim, essa obra faz parte de um conjunto de obras do Leon Ferrari que questionava muito a questão da doutrina cristã, de como isso era usado dentro da civilização capitalista, enfim. Né, o Leon Ferrari tem uma obra muito potente nessas questões, inclusive essa obra, um conjunto de obras, chegou a ser censurada numa exposição em Buenos Aires. Então são essas as obras que nós vamos usar hoje. Bom, para a gente começar a refletir, eu quero partir de uma premissa. E eu vou partir dessa premissa a partir de uma coisa que o Aristóteles é filósofo grego, né, muito conhecido, ele era discípulo de Platão, né, e ele tem um tratado, vamos dizer assim, um tratado sobre arte que é muito importante para quem estuda arte, que é a poética. Né? A poética talvez seja um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros grandes tratados artísticos, ou grande texto reflexivo sobre arte, que foi colocado pelo Aristóteles, que foi escrito pelo Aristóteles. E o que eu quero tirar da poética e o que me interessa agora do que o Aristóteles disse? Ao que parece, duas causas e ambas naturais geraram a poesia. E o que ele chama aqui de poesia, a gente vai chamar de arte. Tá? O imitar é congênito no homem, e nisso difere dos outros viventes, pois de todos ele é o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções.
e os homens se comprazem no imitado. Então aqui é muito importante a gente entender uma coisa que vai ser talvez a coisa mais primeira, mais original, no sentido de origem. Tudo que a gente refletir sobre arte nesse nosso curso vai partir dessa origem. A arte é um fenômeno humano, é um fenômeno da ação humana no mundo. Então, quem faz arte? O ser humano. A pessoa. Né? As pessoas fazem arte. Os seres humanos fazem arte. E isso, o Aristóteles aqui explica de uma maneira mais filosófica, menos biológica e mais filosófica. Né? Ele diz que difere dos outros viventes, o humano, né? Essa coisa de imitar. E ele dá uma indicação aqui, apesar disso ter sido escrito no século V a.C., né? Ele dá aqui uma indicação biológica. O imitar é congênito no homem. O que ele está chamando de imitar, eu vou chamar de representar, né? De representar simbolicamente. Tá? E por que ele está dizendo que isso é congênito no homem, ou no ser humano? Né? Não é muito legal essa coisa de... E eu também não sou a favor dessa coisa de colocar todo mundo da espécie humana como homem, né? Porque, enfim, todas as questões de machismo e essas coisas todas, mas eu não posso mudar a citação, né? E esse texto foi escrito 5 séculos antes de Cristo, enfim. Tá? Mas quando se fala homem, vamos falar em ser humano, em pessoa. Quando ele diz que o imitar é congênito no homem, quando ele diz quando Aristóteles diz que o imitar é congênito no homem, o que ele quer dizer com isso? Nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada plasticidade cerebral, que é o quê? Todas as respostas que a gente dá aos estímulos, e agora eu vou ser bem biológico, né? Não estou pensando aqui na beleza do pensamento das pessoas, na beleza que é a criação de pensamentos, a imaginação humana, nem nada disso. Tá? Eu estou pensando simplesmente na biologia. Biologicamente, a nossa relação com o meio, que a gente chama de vida, a nossa relação com o mundo é estímulo sensorial, que chega até nós através dos nossos sentidos. Então eu vejo coisas, eu ouço coisas, eu sinto texturas, eu sinto cheiros, eu sinto sabores, enfim. Eu tenho os meus sentidos, né? E o mundo chega para mim através desses 5 sentidos. A porta de entrada do mundo, para mim, para qualquer pessoa, são os sentidos. Tá? Mas e a pessoa que não tem visão ou que não tem audição? Então, existem, mas elas têm portas de entrada, algumas mais desenvolvidas, algumas menos desenvolvidas. Todo mundo tem portas de entrada dos estímulos, né? O que a gente chama de estímulos. O mundo nos proporciona estímulos. Uma imagem, um som, um cheiro, enfim, tudo isso. Tá? Isso é trazido para dentro de mim, através dessas portas de entrada. O meu cérebro processa isso através de uma coisa que a gente chama de sinapses, né? As ligações neurológicas entre os neurônios, né? As ligações entre os neurônios, e isso se traduz em uma resposta que eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, vou dar a esses estímulos. Gostar, não gostar, enfim, essas coisas. E aí, o cérebro humano tem uma característica estrutural muito interessante, que é o quê? A capacidade, essa coisa chamada plasticidade cerebral, que é a capacidade que a pessoa tem de dar respostas diferentes a um mesmo estímulo. Então eu recebo um estímulo de uma imagem, meu cérebro naquele momento faz determinadas sinapses, determinadas ligações entre os neurônios que vão constituir uma determinada resposta àquele estímulo, àquela imagem.
Depois de um tempo, se eu tiver contato com a mesma imagem, algumas das ligações, algumas das sinapses vão ser iguais, porém outras não. E esse conjunto de sinapses diferentes vai construir uma outra resposta a esse mesmo estímulo. Então, isso é o que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, quando Aristóteles fala que o imitar é congênito no homem, ele está, obviamente, ele não está se referindo a isso no sentido já conceitual, né, porque isso era uma coisa que não existia na época, mas ele está indicando isso, que nós temos uma estrutura biológica chamada cérebro, que nos possibilita a reprodução simbólica de experiências da realidade, tá? E uma outra coisa que é importante que ele diz também é que os homens, as pessoas se comprazem no imitado. Então veja, além de a gente enquanto ser humano ter essa capacidade de construir respostas diversas, para que isso serve para nós enquanto ser humano? Para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Se a resposta fosse sempre a mesma, todo mundo que passasse pela mesma experiência responderia da mesma forma, então não haveria a necessidade de compartilhamento dessa experiência. Porque, afinal de contas, todo mundo ia dar a mesma resposta. Mas a beleza da estrutura biológica do ser humano é exatamente essa. Eu recebo um estímulo, construo uma resposta através das sinapses dos meus neurônios, essa resposta cria uma estrutura simbólica que eu vou compartilhar com outras pessoas, porque essas outras pessoas não vão construir a mesma resposta que eu. E elas vão compartilhar delas comigo. Então, veja, essa coisa de chamar de representação simbólica da experiência real é o que a gente vai chamar, então, de fazer artístico, tá? A partir do pensamento do Aristóteles e do Platão. Então, veja, para o Aristóteles, então, e a gente não pode esquecer que Aristóteles é discípulo de Platão, o fazer artístico é uma coisa inerente ao ser humano. É o ser humano que faz arte. Então, essa é uma premissa que a gente vai adotar para o nosso curso até o fim. Tá? Não existe arte feita por outro tipo de ente que não seja o ser humano. Nem entes naturais, como outros animais. Animais não fazem arte, né? Animais não fazem arte. Ah, mas o macaco vai lá e pinta. Ah, mas não sei que bicho foi lá e pintou. Então, pintou. Ele pode pintar, mas isso não é arte. Por quê? Porque a, 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 o que gerou a arte, segundo Aristóteles, é a necessidade congênita de representação simbólica, que ele vai chamar de imitar, e a necessidade congênita de compartilhar essa experiência, essa representação simbólica, que são inerentes ao ser humano. Tá bom? Muito bem. A gente vai lidar com agora, nesse primeiro momento, com dois conceitos muito importantes a respeito de arte. O primeiro conceito é o conceito de poiesis, e esses dois conceitos vêm de Platão e de Aristóteles. Tá? Tanto Platão quanto Aristóteles usaram esses conceitos, o conceito de poiesis e o conceito de mimesis. O conceito de poiesis está ligado, e por isso que o Aristóteles chamava de poesia, e é por isso que o tratado do Aristóteles chama poética, mas tem a ver com arte, porque poiesis, para eles, significa aquilo que não era e passou a ser. Ou seja, a ação do tornar-se. Algo que não era passou a ser. É o que a gente chama do fazer, mas não é qualquer fazer. Né? Não é qualquer fazer. Quando eu, por exemplo, corro, eu estou caminhando e começo a correr, eu fiz alguma coisa. Eu corri. Só que não era algo que eu não era, não tenho algo que não era e que passou a ser.
Ou seja, a poiesis é um tipo muito específico de fazer, de ação, que é o tornar-se é algo do não ser ao ser. Então, ele não é qualquer fazer, é um fazer que é inerente ao processo artístico. Porque na arte você pega algo que não é, né, que não existe, porque a mas a experiência existe, só que a representação simbólica dessa experiência não existe. A imitação, né, a representação que vai se fazer dessa experiência não existe. E a representação não é a experiência. Isso também é uma coisa que a gente vai falar, mas enfim. Então tem o não tornar-se, o tornar-se, o não ser ao ser. Isso é o que Platão e Aristóteles vão chamar de poiesis. E isso é importante para a gente entender o pensamento sobre arte. E o segundo conceito de mimesis é a representação em si. Mas não é só uma representação pura e simples, não é uma imitação no sentido de fidelidade, eu vou representar fielmente a experiência. É justamente a representação que passa pelo filtro do cérebro e que, consequentemente, vai ganhar um caráter simbólico. Tá? Então, o conceito de poiesis e o conceito de mimesis são muito importantes para a gente entender o pensamento platônico e aristotélico sobre arte. Bom, vamos lá. Aí o Platão nunca escreveu um tratado específico sobre arte. O que o Platão pensa, diferentemente do Aristóteles, que escreveu a Poética, o que o Platão pensa sobre arte é encontrado em diversos trechos da obra dele. Né? E uma das obras dele mais conhecidas, que é a República, ele vai, em alguns trechos, falar sobre arte. Tá? Então, quando ele fala, por conseguinte, a arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, a que parece, é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. Então, veja, para o Platão, primeiro a gente tem que deixar claro que para os gregos, né, o Platão e para o Aristóteles também, arte não era só a ação estética, tá? Mas era qualquer ação que partia dessa coisa da poiesis, do não ser ao ser. Tá? Então, por exemplo, a medicina era considerada uma arte, a arquitetura era considerada uma arte. Né? Então, veja, e a arquitetura foi considerada arte durante muito tempo. Hoje em dia não é mais tanto, né? Mas aí a gente também vai entender por que a arquitetura deixou de ser considerada arte, uma manifestação artística, mas durante muito tempo foi, e isso tem a ver com os gregos. Tá? Por quê? Porque para Platão existiam três tipos de representação, de mímese ou de imitação, né? Ou de arte. As artes que produzem coisas na realidade, né? Então a agricultura, por exemplo, né? Ela produz coisas na realidade, então isso para Platão era uma arte. As artes que imitam a realidade e as artes que vamos dizer assim, buscam substituir a realidade. Tá? Então, as que produzem, as que imitam e as que criam uma nova realidade, tá? Através da imitação. Então, a agricultura, por exemplo, seria um exemplo da arte que produz alguma coisa. A arquitetura seria um exemplo da arte que produz uma nova realidade. E a poesia, enfim, a escultura seria um exemplo da obra, da arte que imita a realidade. Tá? Estou dando esses três exemplos só para a gente ter uma ideia. Tá? E para o Platão, isso fazia diferença, essas artes faziam diferença. Tá? A arte que produz coisas era muito mais importante, por exemplo,
do que a arte que imita as coisas. Para o Platão, as artes que imitam as coisas, né, as artes miméticas de representação, e que para nós depois foi a única que ficou, né? A agricultura hoje em dia não é considerada arte, a arquitetura hoje em dia não é considerada arte. Então essas artes que criam coisas na realidade e essas artes que produzem uma nova realidade, elas deixaram historicamente de ser arte para nós. O que ficou para nós muito mais foi a arte da imitação. Talvez por causa do Aristóteles, ou talvez por causa de uma má elaboração posterior do pensamento platônico, enfim, e do próprio pensamento aristotélico. Não importa. O que importa é que o que ficou para nós é que, enquanto arte, é a arte da representação, é a arte mimética, é a arte da mimesis, aquelas que imitam a realidade. E é importante dizer que para o Platão, essa das artes, essa era a menos importante, né? Por quê? Porque para ele a arte de imitar ela atinge só uma parte da realidade, atinge o que ele vai chamar de aparência da realidade, não atinge a realidade especificamente, né? Aristóteles vai discordar um pouco de Platão nisso, né? Porque ele vai trazer o caráter catártico da arte, né? E o quanto isso é importante para expurgar determinados sentimentos, como o medo, o terror, enfim. Né? Então, o Aristóteles, ao contrário de Platão, ele vai dar uma certa importância às artes miméticas. Já o Platão não. Né? E é interessante a gente perceber que justamente a arte mimética, aquela para a qual Platão dava menos importância, que perdurou enquanto ideia de arte para nós. Bom, então vamos agora analisar as nossas imagens a partir desse pensamento todo que eu falei. Se a arte, segundo Platão e segundo Aristóteles, é um fenômeno da ação humana, se só o ser humano faz arte, então as Cataratas do Iguaçu não são uma obra de arte. As belezas naturais não são uma obra de arte, porque elas não são oriundas da poiesis, elas não são algo que deixou de ser, quer dizer, que não é e passou a ser. Elas já estão lá, todas as belezas naturais já estão lá. Né? Se foram criadas por Deus, por deuses, por evolução, isso é o que menos importa, o que importa é que elas já estão lá. Não existe o caráter poético do tornar-se que é inerente ao fazer artístico. Então, nesse caso, as Cataratas do Iguaçu, as belezas naturais, a arte da natureza, não existe, tá, gente? Então, a gente pode falar no nosso cotidiano, nossa, o Criador, Deus, é o maior artista, a gente pode até falar isso, mas isso não tem a menor fundamentação técnica, não tem a menor fundamentação teórica e filosófica em relação à questão da arte. Tá? Deus não faz arte, nenhum Deus. Né? Deuses não fazem arte, a natureza não faz arte, outros animais não fazem arte. A arte é um fenômeno da ação humana sobre o mundo, sobre a vida. Então é a última vez que vocês vão ver essa imagem das Cataratas do Iguaçu, porque ela vai ser descartada do nosso repertório, uma vez que ela não nos serve enquanto análise artística, porque não se trata de uma obra de arte. Tá? Nada feito na natureza, nada que é da natureza, trata-se de uma obra de arte. Certo? Já essa natureza morta do Caravaggio, né, ela é uma obra de arte. Né? Ela imita, e ela é uma obra de arte de imitação. Né? Ela é uma representação, ela está ali na mimesis. Ela representa, então, um determinado conjunto de vegetais, né, e de objetos que o pintor reproduziu
Se ele estava vendo esses objetos, ou se ele fez isso de memória, não importa. O que importa é ele teve esse estímulo, direto ou indireto, ele viu esse conjunto de vegetais e de objetos exatamente do jeito que está e os reproduziu, ou ele pegou vegetais e objetos que ele viu no decorrer da sua vida e juntou isso dentro da sua imaginação e criou essa natureza morta. De qualquer forma, trata-se da arte da imitação, da arte da mimesis, da arte mimética, onde ele vai representar, então, simbolicamente, a realidade. Mesmo que essa representação simbólica seja totalmente figurativa, ou seja, ele esteja diante exatamente dessa imagem, com esses vegetais dispostos desta maneira, certo? Mesmo assim, com essa mesma luz, tal, mesmo assim, isso é fruto da imaginação, da composição imagética, né, de imaginar do artista. Bom, aí aqui, a civilização ocidental e cristã do Leon Ferrari. Também estamos diante, e aqui é interessante, porque a gente está falando de arte contemporânea, a gente não pode esquecer que o Caravaggio é do século XVI e XVII, período entre o Renascimento e o Barroco, onde a arte ainda tinha esse caráter reprodutor muito grande, né, de reprodução figurativa da realidade. Já o Leon Ferrari é do século XX, século XXI, da arte contemporânea. Então, veja, ele utiliza objetos reais. Então, ele faz uma reprodução figurativa de um objeto, que é, por exemplo, um avião caça. Né? Então, você tem uma reprodução figurativa de um avião caça. E você tem uma espécie de reprodução figurativa da figura de Cristo, apesar de que existe uma controvérsia sempre muito grande sobre a real figura de Cristo. Né? Então a gente não pode tirar do horizonte que existe realmente essa polêmica sobre se Cristo era branco, era negro, enfim, era pardo, e essas coisas todas. Mas existe uma imagem legitimada pela Igreja Católica, né, historicamente, de Cristo. E o Leon Ferrari, ele reproduziu essa imagem. Né? Ele reproduziu essa imagem. Então vejam, existe aqui também a arte mimética. Só que aqui o Leon Ferrari dispõe essas duas imagens de forma a recriar a realidade, a produzir uma nova realidade que tem relação com a realidade, né? Mas que traz um elemento novo. Né? O Platão vai chamar isso da arte que produz uma nova realidade. Né? Então vejam, então a gente pode dizer aí que é uma outra arte que não é a arte mimética, a arte da representação, mas que a gente consagra como uma arte da representação, mas que seria, então, a produção de uma nova realidade a partir do pensamento platônico. Né? E a quarta imagem, o azul monocromático do Yves Klein, se a gente pensar na história dessa obra que eu contei aqui no começo da aula, né, de que há uma pesquisa do Yves Klein em criar um azul que não existe, que só existe aqui, né? Então essa seria a arte que produz algo na realidade. Azuis já existem, mas ele produziu um azul novo. Então ele não está produzindo uma nova realidade, mas ele está produzindo algo dentro da realidade. Então essas três obras elas foram escolhidas, e tirando a imagem das Cataratas do Iguaçu, que foi escolhida como uma imagem de negação, né? Ela foi escolhida justamente para dizer não é arte, para a gente tirar do horizonte, da perspectiva, qualquer coisa que não tenha sido criado pela mente humana, do fazer artístico. Essas três imagens foram escolhidas porque elas representam minimamente cada uma das três artes preconizadas por Platão. Né? A arte que produz algo na realidade, a arte que imita a realidade e a arte que produz uma nova realidade.
Percebam que tudo isso dentro de uma coisa chamada representação, mimesis, né? Porque tudo tem representação, porque é o que ficou para nós, tá? Então esse primeiro momento serve para que a gente conclua o seguinte: a arte é feita pelo ser humano e a arte de alguma forma vai representar, vai ter alguma relação de representação da realidade. Seja uma representação puramente imitativa, reprodutiva, seja uma imitação que vá, uma relação de representação que vá produzir uma nova realidade, ou seja, uma relação de representação que vá produzir algo dentro da realidade. Mas há uma representação. Tá? Então, a arte é um fenômeno da ação humana sobre a vida, e a arte é um fenômeno de representação. Certo? Muito bem. Agora nós vamos entrar num novo caminho de reflexão. E para isso eu vou usar o pensamento de um escritor, né, um escritor russo chamado Leon Tolstói, que ele escreveu um ensaio muito interessante, é um livro, né, um ensaio enorme, muito, muito interessante sobre o que é arte. Né? Então o livro se chama O que é arte. Para vocês verem como essa pergunta é uma pergunta que atravessa aí tempos e espaços. Né? E o Leon Tolstói deu a resposta dele, com a qual eu não concordo 100%. Ele tem reflexões muito interessantes nesse livro. Né? Ele fala do quanto a arte é prejudicial, o fazer artístico é prejudicial. Ele fala no sacrifício de milhares e milhares de vidas humanas para a satisfação do luxo de uma única pessoa, que é o artista. Enfim, ele fala algumas coisas muito pesadas a respeito da arte, mas ele vai concluir no seu ensaio que é a arte, que, que a arte ela depende, tem como premissa o sentimento do artista. Então o artista vai expressar os seus sentimentos. Então fazer arte para o artista é expressar os seus sentimentos. Só que ele vai dizer que existem 3 condições nessa expressão de sentimentos. Ele não pode ser um sentimento genérico, ele tem que ser um sentimento particular, né? Então, o artista ele não vai expressar o amor de maneira geral, né? Ele não vai expressar o amor de maneira genérica, ele vai expressar um amor particular por alguém, enfim. A maior ou menor clareza com o qual esse sentimento é transmitido, então ele tem que ser claro. Né? A gente está aqui diante de um escritor russo que escrevia romances realistas. Tá? Então veja, esse sentimento ele tem que ser particular, ele não pode ser genérico, ele tem que ser transmitido de forma clara, e ele tem que ser sincero. Ele tem que ser um sentimento efetivamente experimentado pelo artista. Ele não pode ser um sentimento fictício. Então, esses 3 elementos, né, a particularidade do sentimento, a clareza com a qual o artista expressa esse sentimento e a sinceridade desse sentimento, é que vão fazer a propiciar para o artista a possibilidade de transformar esse sentimento em arte. Tá? Então, quando o Leon Tolstói fala que a arte é uma expressão do sentimento do artista, ele não está dizendo que é qualquer sentimento de qualquer maneira. Ele coloca essas 3 condições para que esse sentimento possa se transformar em arte. Tá? E aí, veja, ele vai falar da importância que tem a última condição, né, que é
a sinceridade. Por quê? Porque para ele, se o artista não experimenta sinceramente esse sentimento, né, sinceramente esse sentimento, ele não vai conseguir, primeiro, tratar esse sentimento com a particularidade necessária e, segundo, com a clareza necessária. Né? Então, por quê? Porque para o Tolstói, se o artista transmite um sentimento sincero, esse sentimento ele vai contagiar a pessoa que tiver contato com a obra de arte. Então, para o Leão Tolstói, é importante a sinceridade do sentimento, a clareza e a particularidade, para que haja o contágio, a comunhão. Eu tenho contato com a obra de arte do artista que expressou os seus sentimentos dentro dessas três condições, e eu acabo sendo contagiado, eu acabo também sentindo esse sentimento, também compartilhando desse sentimento, e isso faz com que a arte seja uma espécie de transmissor comunitário de sentimentos considerados bons para o Tolstói. Então veja, para o Tolstói, a arte, ela continua sendo uma... Por isso que eu fiz nessa ordem, né? Porque é uma ação humana, é uma representação simbólica, só que ela é uma representação simbólica dos sentimentos do artista, dentro dessas três condições. Sentimento sincero, um sentimento particular e um sentimento expresso de maneira clara, para que possa haver, então, o contágio, a transmissão desse sentimento para quem tiver contato com a obra de arte e, consequentemente, a comunhão desse sentimento. Né? Então, partindo disso, a gente vai rever as três obras que a gente viu antes. Né? Como eu disse, as Cataratas do Iguaçu sumiram da nossa aula e vão sumir da nossa vida porque nenhuma coisa natural, nenhum fenômeno natural é ligado à arte. Então vamos de novo ver A Natureza Morta do Caravaggio. Aí, mais do que respostas, é fazer questões. Será que existe um sentimento do artista? Será que existe um sentimento sincero, particular? Será que as três condições postas pelo Leão Tolstói estão presentes na obra do Caravaggio? Algumas pessoas podem dizer que sim, outras podem dizer que não. Né? O fato é que quando a gente olha essa obra do Caravaggio, a gente sente alguma coisa. A beleza da iluminação, a perfeição das imagens, né? O colorido, a disposição harmônica dos objetos na obra. Isso tudo a gente pode dizer que é fruto do sentimento do artista. Ou não. Né? Fica essa questão. E aí agora, de novo, então, a civilização cristã, ocidental e cristã do Leão Ferrari. Para uma pessoa católica, talvez essa obra seja uma obra ofensiva. Talvez seja uma obra que não deveria existir, porque traz Cristo num avião de guerra, enfim. Será que o sentimento do artista foi compartilhado com as outras pessoas? Será que existia um sentimento sincero do artista? Será que... Mas a gente não pode negar que essa obra mexe com a gente. Né? Mexe com a gente. Tá? Mas mexe de maneiras diferentes. Para uma pessoa menos religiosa, como é o meu caso, essa obra vai ter um determinado tipo de potencial, né, imagético. Para uma pessoa religiosa, para um católico, isso vai ter um outro potencial imagético. Qual será o sentimento do artista? Será que ele foi efetivamente compartilhado? O que está faltando dentro das três condições que o Leão Tolstói colocou? Está faltando clareza? Está faltando sinceridade? Está faltando particularidade? Então, talvez, segundo o que o Leão Tolstói defende como arte, isso talvez não seja arte. Né? Essa obra do Leão Ferrari talvez não seja arte. E o Azul, do Yves Klein,
mais ainda, né? Qual é o sentimento que o Yves Klein quis colocar aqui? Qual é o sentimento que está expresso aqui? Qual é a particularidade que está expressa aqui? Né? Então, dentro das premissas do Leon Tolstói, talvez a única obra de arte seja a do Caravaggio. Mas é por isso que eu falei mais do que respostas a questões. Mas então será que o Leon Tolstói está certo ao dizer que a arte depende do sentimento, da expressão do sentimento do artista? Como eu disse, eu não concordo com tudo que o Leon Tolstói escreveu nesse ensaio. Mas é importante a gente dizer que existe a ideia da arte como representação e a ideia da arte como expressão de sentimentos do artista. E a terceira parte que eu quero falar hoje sobre, que seria a terceira premissa, vem a partir de um livro chamado Art, escrito em 1914 pelo Clive Bell, onde ele vai dizer o seguinte, que não importa o que a arte expressa. Então ele vai contra o que o Leon Tolstói disse. Não importa o que a arte expressa. O conteúdo da arte ele é irrelevante. O que é preciso apreciar na obra de arte é a sua forma, a sua estrutura estética. Então o Clive Bell, nesse livro, nesse ensaio chamado Art, ele vai dizer, ele vai fazer uma análise centrípeta, da arte para dentro de si, colocando como importante o que ele vai chamar, e os dois conceitos muito importantes na obra do Clive Bell são a emoção estética e a forma significante. Então o que o Clive Bell vai dizer é o seguinte, toda obra de arte é uma forma significante. Então, se a gente quer saber se uma coisa é arte ou não, a gente tem que ir atrás da forma significante. E o que seria essa forma significante? É a forma que significa alguma coisa em si. Então a gente vai analisar as linhas, a gente vai analisar as cores, a gente vai analisar os volumes, os sons, em se tratando de música, a gente vai analisar a disposição das palavras, o ritmo da estrutura das frases dentro da literatura, a gente vai estudar a dinâmica dos movimentos, por exemplo, de um dançarino, Então a gente vai estudar a estrutura estética, justamente porque a gente tem que ir atrás da forma significante que vai produzir a emoção estética. Então veja, o Clive Bell ele concorda com o Tolstói em uma coisa, que a arte ela partilha emoções. Só que enquanto para o Tolstói essa emoção partilhada ela é uma emoção sentida pelo artista sinceramente, que contagia a pessoa, o fruidor, a pessoa fruidora da obra de arte, para o Clive Bell, essa emoção, que ele vai chamar de emoção estética, é algo inerente à estrutura formal da obra, à estrutura estética da obra. Então é através da análise e da percepção dos elementos estéticos da obra é que se chega ao que ele vai chamar de forma significante e de emoção estética. E aí o Clive Bell vai defender que isso é atemporal. O Clive Bell talvez seja um dos grandes defensores do que vai se chamar vulgarmente depois de arte pela arte. Essa arte ensimesmada. E aqui, esse ensimesmado não tem nada de crítico, tá, gente? Apesar de eu não acreditar em arte pela arte, e eu já vou dizer por quê, esse ensimesmado não tem nada de ruim. É uma arte que é voltada para si. É uma arte que se basta. Então, para o Clive Bell, a arte se basta. Você consegue, no próprio fenômeno artístico, dar conta do que é a arte, do que, Então, e isso é atemporal, porque ele vai dizer que a forma significante e a emoção estética não tem nada a ver com a cultura, com o tempo,
né? Então ele coloca, a grande arte permanece estável e desoculta porque os sentimentos que desperta são independentes do tempo e do lugar. Porque o reino da arte não é desse mundo, né? Para quem tem a capacidade de apreender esses elementos estéticos nessa forma significante, tanto faz se elas foram feitas ontem, aqui no Brasil, ou em Paris, ou na Babilônia há 5.000 anos. Então, veja, para o Clive Bell, eu ter contato, então, por exemplo, vamos pegar o Davi do Michelangelo, que foi feito lá no século XVI. Não importa, foi feito lá. Mas eu tenho a capacidade de apreender esta forma significante e, consequentemente, isso vai me transmitir uma emoção estética, né? A mesma coisa, uma tragédia grega, que foi escrita, sei lá, 500 anos antes de Cristo. Então, se eu pegar a tragédia de Édipo ainda mexe com a gente, né? Hoje em dia. Então, o Clive Bell ele vai tratar dessa premissa atemporal da arte, porque ele defende justamente a ideia de que a arte é uma coisa que se basta. Se você faz essa forma, se você descobre, percebe essa forma significante, automaticamente o que ele chama de emoção estética virá. Então vamos de novo pegar as três obras, né? A Natureza Morta do Caravaggio, ela nos despertaria então essa emoção estética, justamente por conta da análise que eu até fiz um pouquinho antes, né? Então, para o Clive Bell, toda essa análise que eu fiz há alguns minutos atrás, né, da luz, da disposição dos elementos, das cores e tal, não tem a ver com o sentimento do artista, mas tem a ver com a própria estrutura estética da obra. Então, isso seria uma forma significante, e esse sentimento que eu tenho não é um sentimento que é compartilhado do artista para mim, mas é um sentimento que é o que o Clive Bell vai chamar de emoção estética, que vem da própria forma, da própria obra. O azul monocromático do Yves Klein também, ele entraria nisso, né? Então, porque isso pode nos causar alguma emoção. Ah, mas isso não me causa emoção nenhuma, só um grande tédio. Emoção não significa uma coisa sempre legalzinha. Se eu sinto tédio, se eu sinto um vazio existencial quando eu olho essa obra, é porque existe uma forma significante aí que produz em mim essa emoção estética. E a terceira coisa, de novo, a civilização ocidental e cristã do Leon Ferrari, tudo aquilo que eu falei sobre os sentimentos que são conflitantes ao tomar conta dessa obra, né, ao tomar contato dessa obra, podem ser atribuídos à forma em si. Mas, e aí a gente pode dizer então que, segundo o Clive Bell, essa obra não seria uma obra de arte. Por quê? Porque as emoções que essa obra trazem não estão na disposição formal dela, mas tem a ver com a relação entre ela e um determinado momento histórico, e uma determinada cultura e um determinado conjunto de valores culturais. Né? Como eu disse, para quem não é cristão como eu, isso tem um determinado tipo de sentimento. Para quem é cristão, isso tem outro determinado tipo de sentimento. Tá? Então, é curioso a gente perceber o seguinte, e aí a gente vai entender um pouco fazendo essa amarração, que das três premissas que a gente colocou, a arte como representação, a arte como expressão do sentimento do artista e a arte como forma que se basta em si, como fenômeno que se basta em si, a obra, o quadro Natureza Morta do Caravaggio atende às três. O quadro, o azul monocromático do Yves Klein, atende mais ou menos às três, mas não necessariamente tanto a primeira, porque ela é uma arte que produz. E a obra A Civilização Ocidental Cristã do Leon Ferrari talvez seja a que menos atenda a essas três premissas. E por quê?
porque ela é uma obra que produz uma nova realidade. Então ela larga um pouco, ela despreza um pouco o caráter puramente representativo da arte, e a gente está falando de uma obra de arte contemporânea, tá, gente? Então, dentro daqueles três tipos de arte que o Platão coloca, né? A arte de produzir coisas na realidade, a arte de representar a realidade e a arte de produzir uma nova realidade, essa do Leon Ferrari, que está colocada como uma arte que produz uma nova realidade, talvez seja a que menos seja considerada arte dentro dessas três premissas. E aí vale, então, a reflexão, será que essas premissas estão certas? Porque, por exemplo, a questão do Clive Bell, né, da emoção estética, da forma significante, é muito interessante, porém ela traz um problema, que é o seguinte, e aí esse problema, quem traz para nós esse questionamento, é o Carlos João Correia, num artigo que ele escreve sobre o livro do Clive Bell, que é o texto que está aí para vocês, né? É um dos textos base dessa nossa aula, chamado Forma Significante. Ele fala de um problema que é a que ele vai chamar de circularidade conceitual, né, do Clive Bell. Porque, veja, toda a teoria do Clive Bell é baseada em dois conceitos: o conceito de emoção estética e o conceito de forma significante. O que é a emoção estética? Para o Clive Bell, é a emoção causada pela forma significante, pela obra de arte. E o que é a forma significante? Para o Clive Bell, é a forma que vai causar a emoção estética. Então percebam que um conceito não é possível de ser desenvolvido sem o outro. Isso o Carlos João Ferreira vai chamar de circularidade, que é um problema para ele, e eu concordo com ele isso, é um problema na teoria do Clive Bell. Porque veja, eu estou lidando com conceitos que se explicam só entre si. Você não consegue uma explicação desses conceitos ou uma lógica desses conceitos fora deles mesmos. E aí vai o problema do que vai ser chamado dessa arte em si mesmada, dessa arte que se basta por si, dessa arte atemporal. Então, gente, para concluir essa primeira aula, gente, eu queria então deixar isso para a gente falar nas próximas aulas. A arte é uma ação humana sobre a vida, isso está posto, não há o que questionar. Quem faz arte é o ser humano. A arte é uma representação simbólica, figurativa ou não figurativa, que vai produzir uma nova realidade ou que não vai reproduzir uma nova realidade, que vai produzir algo dentro da realidade ou que não vai produzir algo dentro da realidade, mas de fato ela é algo que torna-se, né? Então a ideia de poiesis é bastante importante, e algo que representa. A ideia de mimesis também é muito importante. Então, ok, ela representa, ela é algo que representa simbolicamente a realidade. Então, ela é algo feito pelo ser humano, ela é algo que representa simbolicamente a realidade. Ela expressa sentimentos do artista? Pode ou não pode expressar. Se a gente defender que expressa, então a gente tira, por exemplo, uma obra como a obra do Yves Klein, ou como a obra do Leon Ferrari, ou até como a própria obra do Caravaggio disso, porque a gente não tem certeza. Né? Significa que ela não pode expressar? Pode. Né? Segundo Leon Tolstói, ela deve. E ela vai promover uma emoção estética, ela vai despertar em quem tem contato com a obra de arte uma emoção estética, porque ela tem uma coisa chamada forma significante. Essas três premissas que não estão respondidas no seu total, né? A arte, só uma delas está, né? A arte como representação, elas vão servir como base para a gente levar nossa reflexão adiante. Como é que essa relação entre representação, sentimento e forma se deu e se dá nas diversas
vamos dizer assim, nas diversas dinâmicas de fazer artístico dentro da história, né? Nos diversos momentos históricos, nos diversos movimentos de fazer artístico, como é que essas três premissas da representação, do sentimento e da forma se apresentam em cada uma dessas coisas. Então, por isso que eu quis começar o curso com essas três premissas, tá? Porque elas vão ser introdutórias para a gente levar nossas reflexões adiante. Como é que isso se dá dentro da relação entre arte e o que é sobrenatural? Como é que se dá na relação entre a arte e o ser social? Como é que se dá na relação da arte com outras epistemologias? E como é que se dá na arte dentro da contemporaneidade? Então, como é que essas relações entre representação, sentimento e forma, que é como eu quero fechar essa aula, né? Essas três premissas vão trazer relação entre representação, sentimento e forma, como é que isso se dá dentro das diversas dinâmicas de criação artística que existiram e existem na vida, na história da humanidade e na vida. Bom, então é isso, gente. Aqui termina a nossa primeira aula. Deixa eu tirar o slide. E só para reforçar, então, como conclusão, a arte, o fenômeno artístico, é uma ação inerentemente humana sobre a vida e que se baseia em três premissas: representação, sentimento e forma. Como essas três premissas se relacionam, é que vai determinar a diversidade de dinâmicas de criação artística no decorrer da história, certo? E é isso que a gente vai ver, então, nas próximas aulas, a partir das próximas aulas, certo? Espero que vocês tenham gostado e, enfim, na próxima aula a gente vai lidar então com as questões entre a arte e a metafísica e eu espero vocês, então, na nossa aula 2 desse curso de Filosofia da Arte, certo? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.